Olá, pessoal! Meu nome é Maria Coutinho, sou assistente de desenvolvimento de negócios na Maximize e Gestão de Intangíveis e hoje vim compartilhar com vocês como otimizar a sua gestão de projetos. Trouxemos para vocês dicas desse processo de gestão a fim de saber como executá-los de forma prática e eficaz. Quero informar a vocês que será aberto um espaço no final da apresentação com todas as perguntas e informações que queiram fazer. E este webinar estará disponível para vocês em nosso canal no YouTube assim que encerrarmos essa transmissão. Apresentando rapidamente os tópicos que iremos tratar aqui no vídeo. De início, temos o nosso intuito com esse tema, qual o conceito e a importância da gestão de projetos, as 5 vantagens dessa gestão, os 5 grupos de processos que também fazem parte da gestão de projetos e, por fim, uma demonstração de como executar um processo otimizado. Toda gestão de projetos é repleta de desafios. É preciso ter habilidades bastante refinadas de controle de tempo, trabalho em equipe e organização do fluxo de trabalho. Tudo isso para alcançar o grande objetivo final, que são as vendas espetaculares ou ainda a tão almejada entrega antes do planejado. Com a necessidade crescente das empresas de chegar a resultados cada vez mais ambiciosos, é completamente natural ter dúvidas sobre os melhores métodos e práticas de gerenciamento desse projeto. Mas toda essa aflição começa a desaparecer aqui. Neste webinar, reunimos alguns dos conceitos fundamentais e oferecemos uma série de dicas para você entender a teoria da gestão de projetos e transformá-la em prática. Provavelmente, você já está familiarizado com a definição de projeto, mas vamos recapitular em poucas palavras. Um projeto é um conjunto de atividades temporárias, realizadas em grupos e destinadas a produzir um produto, serviço ou resultado. Se fôssemos ilustrar o que é um projeto, ele seria uma série de círculos com áreas de intersecção entre si. Alguns desses círculos seriam as etapas do projeto e outros círculos seriam as equipes. Já as áreas de intersecção representam a interdependência que existe entre essas dimensões dentro de um projeto. Afinal, se uma equipe vai mal, a outra sai prejudicada. Se uma etapa atrasa, atrasam todas as seguintes. É importante salientar que para reger uma estrutura complexa como essa, alguém deve estar encarregado como um ponto de sincronização de alinhamento entre todas as partes. Essa pessoa é justamente você, gestor ou gestora de projetos. Portanto, gerenciar projetos é aplicar conhecimentos, habilidades e técnicas de forma que todas as dimensões que compõem um universo complexo, aqui chamamos de projeto, se integrem para trazer os resultados necessários dentro do prazo e dos orçamentos previstos. E tendo em vista isso, listamos para vocês as 5 vantagens de uma boa gestão de projetos. A maior vantagem de uma gestão de projeto bem feita é o resultado do sucesso. Disso ninguém tem dúvida. Porém, a jornada que vai levar a esse sucesso precisa ser igualmente satisfatória, contemplando o cliente, o gestor e a equipe, cumprindo os prazos e sem estourar os orçamentos. A primeira vantagem é o maior controle de processos. A gestão de processos garante que o fluxo de trabalho corra de forma natural e eficiente na sua empresa. Dessa forma, você consegue centralizar todas as etapas, recursos, prazos e os colaboradores envolvidos no projeto desde o primeiro contato até a conclusão e a entrega do projeto. A segunda vantagem é o cumprimento do cronograma de projetos. Nós sabemos que muitas vezes os cronogramas acabam não sendo cumpridos. Isso porque os projetos podem mudar no meio do caminho e contratempos podem surgir. Acompanhe e verifique as etapas do cronograma. Atente-se aos prazos para que o projeto termine dentro do tempo estimado.
Para gerenciar o tempo de forma inteligente, você pode fazer o controle das atividades através de planilhas de horas trabalhadas ou de uma ferramenta que disponibiliza a automatização. A terceira vantagem é a minimização de riscos. Correr riscos faz parte do desenvolvimento de qualquer projeto, dependendo do seu tamanho e de quantas equipes estão envolvidas. Entretanto, correr risco não significa tomar decisão sem cautela e deixar de acompanhar o progresso e o custo do projeto. Além de que, a sua gestão de projetos não pode ser resumida a um eterno apagar de incêndios, mas sim de um acompanhamento saudável e constante. A quarta vantagem é a agilidade na tomada de decisões. O tempo é fundamental no processo de tomada de decisão. Isso porque, se você demorar, você pode perder a cronometragem e, se for rápido, você pode acabar apenas reagindo à situação e não pensando nas consequências. Por isso, é importante ter equilíbrio nesse momento e, acima de tudo, ter todas as informações necessárias à disposição para fazer uma boa escolha. Afinal, ter dados à mão é resultado de uma boa gestão de projeto. A quinta vantagem é a maior satisfação do cliente. Um dos maiores vilões da produtividade é o retrabalho, que é ruim para o cliente e para a equipe, que terá que voltar a trabalhar na mesma demanda quando poderia estar atendendo outra. Existe uma série de processos que interagem nas fases dos processos da gestão de projetos. São eles: processos de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e, por fim, encerramento. Vamos conhecer para que serve cada um deles. Os grupos de processos da gestão de projetos são coleções de atividades organizadas, que devem ser realizadas ao longo do projeto. Os grupos de processos são independentes das fases da gestão e, por isso, um processo pode não estar presente ou se repetir em determinada fase do projeto. O primeiro processo é o de iniciação, que ajuda a definir o novo projeto ou uma nova fase de um projeto. Seu objetivo é identificar e alinhar as expectativas das partes interessadas, além de elaborar a versão preliminar do escopo e realizar a primeira estimativa de custos, recursos e cronograma. É através do processo de iniciação que é feito o termo de abertura do projeto, um documento que visa assegurar que só sejam autorizados os projetos que estejam de acordo com as estratégias de organização. Fazem parte do grupo de processos de iniciação: desenvolver o termo de abertura e identificar as partes interessadas. O segundo processo é o de planejamento. São os processos que visam a criação do escopo total do projeto, o refinamento dos objetivos e a definição das ações para a conclusão do projeto ou fase. Os processos de planejamento também contribuem para desenvolver o plano de gerenciamento do projeto e outros documentos utilizados no planejamento do projeto. Fazem parte do grupo de processos de planejamento: desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, planejar o gerenciamento do escopo, coletar os requisitos, desenvolver o cronograma, planejar o gerenciamento dos custos, estimar os custos, determinar o orçamento, planejar o gerenciamento de qualidade e recursos, estimar os recursos das atividades, planejar o gerenciamento das comunicações e riscos, identificar os riscos, realizar a análise qualitativa dos riscos, realizar a análise quantitativa dos riscos, planejar o gerenciamento das aquisições, planejar o engajamento das partes interessadas. O terceiro processo é o de execução. São os processos de execução
que é destinado a colocar em prática o trabalho que foi definido no plano de gerenciamento do projeto e no escopo do projeto. Isso inclui coordenar recursos e manter o engajamento das partes interessadas. Uma grande parte do tempo, do orçamento e dos recursos do projeto é consumida pelos processos de execução. Fazem parte do processo de execução orientar e gerenciar o trabalho do projeto, gerenciar o conhecimento do projeto e a qualidade, adquirir recursos, desenvolver a equipe, gerenciar as comunicações, implementar respostas aos riscos, conduzir as aquisições e gerenciar o engajamento das partes interessadas. O quarto processo é o de monitoramento e controle. São os processos utilizados no acompanhamento das atividades do projeto, a fim de verificar se o desempenho atual do projeto condiz com o desempenho planejado. Esses processos analisam as variações, levantam tendências para o projeto, corrigem desvio e aprovam solicitações de mudanças. Faz parte desse grupo monitorar e controlar o trabalho do projeto, realizar o controle integrado de mudanças, validar o escopo, controlar o escopo, o cronograma e os custos, controlar a qualidade e os recursos, monitorar as comunicações, os riscos, monitorar as aquisições e monitorar o engajamento das partes interessadas. O quinto e último processo é o de encerramento. Trata-se de tudo aquilo que é feito para concluir e finalizar formalmente um projeto ou uma fase, certificando-se que os contratos foram adequadamente encerrados e as lições apreendidas foram identificadas. Faz parte deste grupo encerrar o projeto ou a fase e outros processos de encerramento que variam de organização para organização. Vimos até aqui o conceito do processo e os seus significados, juntamente com as vantagens e grupos dentro dessa gestão de projetos. E agora, o Davi vai mostrar para vocês algumas fases que fazem parte deste processo. Olá a todos, meu nome é Davi, faço parte do time de sucesso do cliente da Maximize. Irei fazer uma demonstração do processo de gestão de projeto. Vamos dividir esse processo por fases. A primeira fase é a de backlog de projetos. Depois vem projetos ativos, projetos pausados, projetos concluídos e, por fim, projetos cancelados. Para darmos início ao processo, precisamos preencher um formulário. Este é o formulário de início. Aqui, vamos colocar todas as informações necessárias para darmos início ao processo, como o título do projeto, escopo do projeto, onde é informado todas as etapas do projeto, prazo de conclusão e custo previsto. Enviando o formulário, o processo entra na primeira fase, a de backlog de projeto. Aqui, será adicionado um ou mais responsáveis pelo projeto, uma etiqueta de prioridade e tem um campo para fazer observações a respeito do projeto. Terminando esta fase, o processo passa para a próxima fase, que é a de gestão de projeto. Aqui é o responsável que terá que marcar as áreas importantes para gerenciar, como custo, qualidade, recursos humanos, tempo e recursos, e também irá dizer quais os principais objetivos a ser alcançados com o projeto. Também é possível enviar um documento em anexo com informações do projeto. A próxima fase é a de projetos ativos. Será adicionada uma equipe para o projeto e tem um campo para escrever os objetivos a ser alcançados com este projeto e será informado uma data de finalização deste projeto. Caso algum projeto precise ser pausado, ele ficará nesta fase. Aqui tem um campo para dizer o motivo do projeto estar pausado. Quando o projeto for concluído, ele irá ficar nessa fase. Aqui, o processo chegou ao fim e o projeto já foi finalizado.
E se caso algum projeto for cancelado, ele ficará nesta fase. Assim, tudo fica bem organizado, sendo possível gerenciar todos os projetos, os que estão em andamento, os pausados, os concluídos e aqueles que foram cancelados. Espero que todos tenham entendido essa explicação sobre o processo de gestão de projeto. Vou retornar a oportunidade para a Mayra para ela concluir nossa apresentação. Obrigada, Davi, por essa explicação. Se vocês querem saber ainda mais como simplificar e/ou atualizar o seu processo de gestão de projetos de acordo com a necessidade da sua empresa, entre em contato conosco. Será um prazer vos atender. Muito obrigada pela participação de todos. Estamos à disposição para dúvidas adicionais. E conheça mais sobre a Maximize, escaneando o QR Code ou acessando o nosso site mxmze.co. Até a próxima, pessoal!